Você já parou para refletir sobre por que, mesmo com sua fé inabalável, suas dificuldades financeiras parecem não ter fim? E se eu te dissesse que isso pode ser um indício do seu chamado divino? Deixe que a Stacy compartilhe essa experiência com vocês em primeira mão. Meu nome é Stacy Rogers e o que estou prestes a contar transformou minha vida de maneira irrevogável. É o relato da minha experiência de quase morte. Um momento marcante em que Jesus me revelou a verdadeira razão pela qual os escolhidos enfrentam desafios financeiros. Na madrugada do dia 3 de fevereiro de 2023, às 2h47, vivi uma experiência que mudaria minha vida para sempre. Morri por 9 minutos e 12 segundos durante o que deveria ser uma cirurgia de rotina. Esperei quase 2 anos para compartilhar essa história. Durante esse tempo, passei horas em oração, buscando clareza para transmitir cada detalhe com a mais pura fidelidade. Até agora, ainda sinto um tremor diante da profundidade do que me foi revelado. Jesus foi claro: o tempo está se esgotando. Essa mensagem precisa alcançar o seu povo, especialmente aqueles que se perguntam por que enfrentam lutas financeiras, mesmo mantendo a fé. Eu tinha 42 anos quando tudo mudou. Naquele período, trabalhava como enfermeira pediátrica no Hospital Infantil de Minneapolis. Desde a infância, acreditei em Deus, tendo sido criada em um lar cristão que me ensinou a confiar nele em todas as situações. No entanto, mesmo com minha fé inabalável, meus dízimos e uma vida dedicada à espiritualidade, enfrentei anos de dificuldades financeiras. Como a única mãe solteira de 2 filhos, a pressão parecia não ter fim. 3 anos atrás, meu marido nos deixou, abandonando-nos com dívidas crescentes e uma avalanche de preocupações. Eu não conseguia entender por que eu estava sempre lutando. Apesar de minha fidelidade ao trabalho, as dificuldades pareciam nunca ter fim. Naquela noite de fevereiro, tudo começou com uma dor aguda no apêndice. A situação se agravou durante meu plantão no hospital, mas, como muitas enfermeiras, optei por ignorar os sinais. Quando finalmente reconheci que precisava de ajuda, já era tarde demais. Meu apêndice havia se rompido, liberando uma infecção grave que se espalhou por todo o meu corpo. A última lembrança que tenho antes de ser levado à anestesia é a minha oração. Senhor, por favor, cuide dos meus filhos. Nunca imaginei que essa simples oração me conduziria à experiência mais profunda da minha vida. O que se seguiu é algo que escapa à descrição em palavras humanas, mas sinto que preciso tentar expressar. No momento em que meu coração parou, uma sensação estranha tomou conta de mim. Parecia que eu estava de fato saindo do meu corpo. Curiosamente, não foi uma experiência assustadora ou dolorosa. Era como se eu estivesse sendo suavemente retirado de uma poça de água. Eu estava presente, mas ao mesmo tempo não estava. Observei os médicos se movendo de forma frenética, os monitores emitindo alarmes incessantes. No entanto, dentro de mim reinava uma paz absoluta. Foi então que a luz apareceu, mas chamá-la apenas de luz não faz justiça ao que realmente era. Era um amor pulsante, uma verdade genuína, mais autêntico do que qualquer coisa que já vivenciei. À medida que me deixava levar por ela, tudo se iluminou. Cada instante da minha vida, cada decisão, cada experiência, tudo coexistia em perfeita harmonia. Era como se eu estivesse preso em um eterno agora. Então, ouvi meu nome. Stacy foi pronunciado com tanto amor que parecia reconfigurar a essência do meu ser. Virei-me, mesmo sem ter um corpo físico. E então, ouvi Jesus Cristo. Mas não era o Jesus que conhecemos das pinturas de escola dominical ou dos filmes. Sua presença era ao mesmo tempo avassaladora e profundamente reconfortante. Nos seus olhos, havia uma sabedoria que transcendia até mesmo o próprio universo. Eles me olhavam com tanto amor que me senti profundamente compreendida e aceita. Suas mãos, marcadas por cicatrizes, brilhavam com uma luz intensa. Uma luz que, em um único instante, narrava a história de toda a redenção. Minha filha, ele começou. Eu estou aqui porque você, assim como muitos dos meus escolhidos, tem se perguntado por que, diante de dificuldades financeiras tão persistentes, outros parecem prosperar sem esforço. Com essas palavras, tudo ao nosso redor se transformou. Fomos levados a um lugar mágico,
onde o tempo e a eternidade se entrelaçavam e verdades espirituais se tornavam palpáveis. Foi nesse cenário extraordinário que Jesus começou a desvendar mistérios sobre as dificuldades financeiras, revelações que transformariam para sempre a minha compreensão sobre o assunto. E o ouro, assim como a sua vida, também se transformará. Ele me observou atentamente, apontando para cenas que se desenrolavam antes de nós. Então, eu lhe expliquei por que meus escolhidos frequentemente enfrentam momentos de dificuldades financeiras. O que ele revelou a seguir foi verdadeiramente profundo, impactante e transformador. Cada verdade se entrelaçava com a outra, formando uma tapeçaria de sabedoria que ressoava em meu ser. Finalmente, encontrei as respostas para as perguntas que me assombraram por anos. E sei que isso também atormenta muitos de vocês. A primeira cena que me vem à mente é como um vento forte. Vi, em meio a números, crentes fervorosos ajoelhados, com lágrimas escorrendo pelo rosto, implorando a Deus por um milagre financeiro. Eram pessoas devotas, leais e completamente entregues. E mesmo assim, a necessidade persistia. As contas se acumulavam, os saldos bancários estavam quase zerados, e os corações se sentiam pesados, sufocados pela falta constante. Observe com atenção, disse Jesus. Vou mostrar a você o que realmente acontece no reino espiritual quando meus escolhidos enfrentam dificuldades financeiras. De repente, fui tomado pela visão dos reinos físico e espiritual coexistindo em um mesmo instante. Acima de cada crente que enfrentava suas batalhas, um escudo de luz resplandecia. Essa luz parecia uma barreira, bloqueando suas bênçãos. No entanto, Jesus me esclareceu. Esse escudo, que muitos enxergam como uma limitação financeira, é, na verdade, a minha proteção. Muitos dos meus filhos anseiam por prosperidade, sem perceber que a riqueza precoce poderia arruinar suas almas. Ele fez um gesto com a mão. E naquele instante, vislumbrei futuros alternativos. Destinos que se desenrolariam se esses crentes recebessem a abundância financeira pela qual tanto oravam. As cenas eram de uma devastação profunda. Eu testemunhei os humildes se transformando diante dos meus olhos. A riqueza que lhes chegou de forma repentina trouxe consigo um orgulho avassalador. Eles abandonaram a oração, deixaram de lado o serviço ao próximo e se distanciaram completamente de seus verdadeiros propósitos. Stacy, disse Jesus, alguns dos meus filhos amaldiçoam precisamente aquilo que os protege. Eles não percebem que estou os guardando da destruição. Ele me revelou que a riqueza, muitas vezes, se transforma em uma barreira invisível entre o homem e Deus. Os crentes fiéis, antes de alcançarem a maturidade espiritual necessária, começaram a receber avanços financeiros. Com isso, suas orações se tornaram mais breves e sua presença na igreja passou a ser esporádica. Aos poucos, seus corações foram se endurecendo. Eles começaram a confiar mais em suas contas bancárias do que na providência divina. Por isso, permito que muitos dos meus escolhidos enfrentem momentos de dificuldades financeiras. Assim explicou Jesus. Não se trata de punição, mas sim de proteção e preparação. Foi então que me deparei com algo que me fez suspirar. Jesus desvelou a guerra espiritual que ocorre no reino invisível. Observei entidades das trevas atacando de forma específica os escolhidos de Deus, lançando sobre eles dificuldades financeiras. Eles tinham plena consciência de quem possuía a unção divina e, por isso, criavam obstáculos para desmotivá-los. O inimigo sabe quem está destinado a cumprir minhas maiores missões, afirmou Jesus. Muitas vezes, as batalhas financeiras são um indicativo de um chamado espiritual grandioso. Muitos dos meus filhos ainda não se deram conta de que suas dificuldades financeiras são, na verdade, uma confirmação de sua verdadeira vocação. Essas lutas, embora desafiadoras, revelam um propósito profundo que se esconde por trás das adversidades. Ele compartilhou como as dificuldades têm o poder de desmantelar falsas seguranças e nos levar a uma dependência total de Deus. Cada conta não paga, cada crise financeira se transformava, na verdade, em uma oportunidade para que Deus pudesse revelar sua fidelidade.
Você se lembra dos israelitas no deserto? Perguntou Jesus. Eu lhes dei maná diariamente, não anualmente. Eu poderia ter fornecido provisões para um ano inteiro. Continuou Jesus. Mas eu queria que eles aprendessem a confiar em mim a cada dia. Hoje, muitos dos meus filhos se encontram no deserto, vivenciando essa mesma lição. Em um momento de profunda reflexão, Jesus me revelou algo que me fez ajoelhar. Ele me mostrou como as dificuldades financeiras muitas vezes atuam como um escudo, protegendo-nos de relacionamentos tóxicos e oportunidades destrutivas que poderiam nos afastar do nosso verdadeiro propósito divino. Preste atenção, ele falou, enquanto compartilhava um pouco da sua própria trajetória. Eu percebi que havia perdido oportunidades de negócios simplesmente por não ter coragem de investir, temendo perder dinheiro. Naquele momento, senti uma profunda decepção. No entanto, foi então que Jesus me revelou o que poderia ter acontecido se eu tivesse escolhido aquele caminho. Essas oportunidades poderiam ter me desviado do meu verdadeiro chamado. O que eu enxergava como Deus me segurando, na verdade, era Ele me protegendo. Filha, ele disse, enquanto colocava a mão suavemente em meu ombro, sua pobreza é temporária, mas seu propósito é eterno. Então, Jesus me revelou que as dificuldades financeiras são como um fogo de refinaria, purificando nosso caráter ao queimar as impurezas. Percebi que esses momentos de escassez têm o poder de expor nossos verdadeiros motivos, revelar ídolos ocultos e testar nossa fidelidade. Muitas pessoas elevam suas preces em busca de prosperidade. Jesus, em sua sabedoria, explicou que o caráter deve vir antes da abundância material. Ele não liberará riquezas que possam corromper as almas de seus filhos. E foi então que ele revelou algo que me deixou profundamente impactado. Testemunhei o extraordinário poder espiritual do contentamento, mesmo em tempos de carência. Vi crentes que, apesar da pobreza, mantinham uma alegria contagiante e uma confiança inabalável em Deus. Esses indivíduos acumulavam uma riqueza espiritual incomensurável, muito mais valiosa do que qualquer fortuna material que o mundo possa oferecer. Preste atenção, disse Jesus. Ele me revelou imagens de crentes que, embora tivessem pouco em termos materiais, desfrutavam de uma riqueza espiritual imensa. Suas orações ressoavam com poder, sua fé era inabalável, e o impacto que causavam era profundo. Estes são os verdadeiros pioneiros da prosperidade, explicou Jesus. Eles descobriram a arte de encontrar contentamento em todas as situações. Essa habilidade os torna imparáveis em meu reino. Em seguida, Jesus me revelou algo que tocou profundamente meu coração, fazendo-me chorar de compreensão. Percebi como as dificuldades financeiras se manifestam de geração em geração. Em um único momento, vi linhagens inteiras, incluindo a minha, se desenrolando diante de mim. Olhei atentamente para essa realidade. Jesus me ensinou que muitos dos meus escolhidos foram designados para romper com esse ciclo geracional. Diante de mim, testemunhei padrões de pobreza e escassez, imagens financeiras que se perpetuavam de geração em geração, como heranças espirituais sombrias. No entanto, em meio a essa realidade, algo belo surgiu. Deus coloca estrategicamente certos crentes em posições-chave para romper esses ciclos. Você não está lutando apenas por si mesma, explicou Jesus com uma voz serena. Sua batalha vai além de você. É por seus filhos, seus netos e por todas as gerações que ainda estão por vir. Através de sua jornada, estou estabelecendo novos padrões de sabedoria financeira e integridade espiritual. Isso abençoará seus descendentes. Então, Jesus me revelou algo extraordinário. Minhas dificuldades financeiras não eram um fardo sem sentido. Na verdade, elas estavam rompendo as correntes que aprisionaram minha família por gerações. O vício em jogos do meu avô e a dívida crônica do meu pai marcaram minha história de forma profunda. No entanto, com perseverança e fé, testemunhei como minha luta estava transformando o legado espiritual que carrego. Foi então que Jesus revelou a razão pela qual o inimigo se opõe com tanta força ao meu progresso financeiro. Ele compreende que, uma vez rompidas essas cadeias geracionais, elas nunca mais poderão ser restauradas. Então, Jesus me revelou algo que me deixou em estado de choque.
Vislumbrei o tempo de abundância e libertação financeira. O plano de Deus não se restringia apenas à minha vida. Ele regia várias vidas simultaneamente, como um verdadeiro mestre enxadrista. Com habilidade, coordenava eventos e circunstâncias que estavam muito além da minha compreensão. Muitos dos meus filhos clamam por um avanço imediato, disse Jesus, sem perceber que a bênção antecipada poderia interferir no propósito maior que tenho para eles. Ele me revelou a história de crentes que, em busca de progresso financeiro, se lançaram em caminhos arriscados. Muitos recorreram a empréstimos abusivos, se envolveram em negócios duvidosos e assumiram compromissos morais perigosos. Tudo isso na esperança de alcançar uma estabilidade que, na verdade, poderia estar além de suas mãos. Os resultados foram devastadores. O que inicialmente parecia ser a resposta às suas orações, transformou-se em armadilhas, aprisionando-os em um ciclo ainda mais profundo de escravidão financeira. Meu timing é perfeito, enfatizou Jesus. Não estou apenas levando em conta suas necessidades imediatas. Estou pensando também no seu destino final e no futuro daqueles que estão ao seu redor. Então, ele me revelou algo que fez tudo se conectar de maneira surpreendente. Percebi como as dificuldades financeiras, na verdade, nos protegem de nossos próprios desejos imaturos. Vi crentes que, em meio ao desespero por uma bênção, poderiam ter tomado decisões que comprometeriam suas atribuições divinas, se tivessem os meios para tal. Stacy, disse Jesus, alguns dos meus filhos ainda não receberam a bênção financeira que tanto desejam, pois, se o fizessem, acabariam construindo seus próprios reinos. E não se trata apenas do meu coração. Estou aguardando pacientemente até que os seus corações estejam completamente entregues. Então Jesus me revelou cenas da minha própria vida, momentos em que clamei com fervor por um avanço financeiro. Com uma clareza surpreendente, percebi que, se tivesse recebido essa bênção no passado, teria deixado de lado compromissos divinos fundamentais para o meu crescimento espiritual. As suas lutas não são um castigo, elas têm um propósito, assim nos ensinou Jesus. Essas experiências servem como um treinamento para alcançar um nível de autoridade e responsabilidade que demanda uma verdadeira maturidade espiritual para ser gerido de maneira adequada. Foi nesse contexto que Jesus me revelou um aspecto da guerra espiritual que eu nunca havia compreendido antes. Ele me revelou como o inimigo direciona seus ataques financeiros, especialmente contra aqueles que desempenham papéis importantes no reino de Deus. Preste atenção. Jesus desvendou cenas do reino espiritual. Vi démonos erguendo barreiras financeiras estratégicas para os fiéis que se preparavam para abraçar oportunidades ministeriais transformadoras. Esses ataques não eram meras coincidências, eram tentativas meticulosamente planejadas para desestimular e desviar os escolhidos de Deus de seu caminho. Mas há algo que meus filhos frequentemente não conseguem perceber. Deixe-me explicar. Esses ataques são, na verdade, uma confirmação do chamado de Jesus. O inimigo não desperdiça seus recursos lutando contra aqueles que não representam uma ameaça ao seu reino. Ele me revelou que as dificuldades financeiras atuam como um filtro divino. Elas têm o poder de revelar quem realmente ama a Deus por sua essência e não apenas pelo que ele pode oferecer. Assim como o ouro é testado para comprovar sua pureza, nós também somos testados, provando a autenticidade da nossa fé. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Muitos afirmam amar a Jesus, mas, na verdade, esse amor parece estar mais ligado à minha provisão do que à minha presença. Quando enfrentamos dificuldades financeiras, é nesse momento que a verdadeira essência dos corações se revela. Foi então que ele me mostrou algo que trouxe tudo para um foco cristalino. Vico nos mostra como a limitação financeira pode fortalecer nossa dependência de Deus. Observamos que, ao receberem melhorias em suas finanças, alguns crentes gradualmente deixaram de orar. Eles pararam de buscar a orientação divina e começaram a confiar apenas em sua própria sabedoria e recursos. Essa mudança nos lembra da importância de mantermos nossa conexão espiritual, independentemente das circunstâncias materiais. Foi por isso que, em suas palavras, Jesus explicou que muitas vezes as pessoas retêm a abundância financeira.
Ele disse: prefiro que meus filhos dependam de mim a vê-los serem destruídos pela autossuficiência. E então, ele compartilhou uma revelação que me deixou sem fôlego. Percebi uma conexão profunda entre as dificuldades financeiras e a autoridade espiritual. Ao refletir sobre o reino espiritual, compreendi que cada desafio financeiro enfrentado com fé não era apenas um obstáculo, mas, na verdade, uma oportunidade de fortalecer minha espiritualidade e construir uma verdadeira autoridade espiritual. Cada batalha travada nesse campo me moldava e me tornava mais forte. Meus escolhidos costumam focar no que lhes falta, disse Jesus. No entanto, não percebem as bênçãos que estão recebendo. Preste atenção. Ele me revelou a história de crentes que, mesmo enfrentando dificuldades financeiras, mantiveram sua integridade intacta. No mundo natural, parecia haver uma intensa luta. No entanto, no reino espiritual, Vika estava acumulando depósitos reluzentes de autoridade espiritual. Cada conta quitada pela fé, cada gesto de generosidade, mesmo diante da escassez, contribuía para essa riqueza invisível. Cada instante de felicidade, mesmo diante das adversidades, está contribuindo para a construção de algo duradouro. É por isso que permito que muitos dos meus escolhidos enfrentem longos períodos de dificuldades financeiras. Jesus explicou que eles não estão apenas aprendendo sobre dinheiro. Na verdade, estão descobrindo como exercer autoridade espiritual sem se deixar corromper por ela. Foi nesse momento que Jesus revelou algo que transformou completamente a minha perspectiva sobre as dificuldades financeiras. Ele me revelou como Deus utiliza a limitação financeira como uma poderosa ferramenta para manter seus escolhidos em sintonia com seu propósito divino. Observe o que acontece quando eu libero a abundância antes do tempo, disse Jesus. O que presenciei partiu meu coração. Vi crentes que, ao receberem adiantamentos financeiros, se afastaram imediatamente de seus territórios designados. Alguns abandonaram suas missões ministeriais, enquanto outros se deixaram aprisionar pela busca incessante de riqueza, perdendo completamente de vista seus compromissos divinos. Certa vez, Jesus me explicou que o que muitos enxergam como uma escravidão financeira é, na verdade, a sua forma de preparar meus filhos para cumprirem seu verdadeiro propósito. Ele me revelou como as dificuldades financeiras podem se transformar em uma plataforma singular, capaz de gerar um testemunho poderoso. Vi crentes que, após anos enfrentando escassez e provações, conquistaram um nível de autoridade espiritual para ensinar sobre fé e provisão que nenhum treinamento teológico poderia proporcionar. Suas lutas vão além de suas próprias experiências. Elas ecoam na mensagem de Jesus. Elas representam os milhares que encontrarão encorajamento e aprendizado através do seu testemunho de superação. Foi então que Jesus me revelou uma verdade surpreendente sobre a maturidade espiritual. Ele me mostrou como as dificuldades financeiras podem atuar como uma verdadeira incubadora para o crescimento espiritual. Nesse ambiente, raízes espirituais profundas têm a oportunidade de se desenvolver. Jesus comentou que muitos dos seus filhos estão em busca de avanços financeiros. No entanto, eles não percebem que as dificuldades que enfrentam atualmente estão, na verdade, preparando o solo para a profundidade espiritual que necessitarão em suas futuras missões. Os vicrentes, ao enfrentarem suas batalhas financeiras, estavam cultivando níveis de fé, perseverança e autoridade espiritual que jamais conseguiriam alcançar em meio ao conforto e à abundância. Foi por essa razão que Jesus frequentemente mencionava o atraso nos avanços financeiros. Não estou negando meus filhos. Pelo contrário, estou dedicando meu tempo e esforço ao desenvolvimento espiritual deles. Recentemente, Jesus me revelou algo que tocou profundamente meu coração e me fez chorar de gratidão. Ele me mostrou como as dificuldades financeiras podem, muitas vezes, agir como uma barreira protetora. Percebi como essas limitações afastam pessoas de relacionamentos, oportunidades e caminhos que poderiam arruinar seus destinos divinos. Olhe com atenção. Ele me disse isso enquanto me mostrava um vislumbre da minha própria vida. Vi as oportunidades de negócios que deixei escapar
e os relacionamentos que se desfecharam devido às minhas dificuldades financeiras. Sonhos que ficaram para trás, simplesmente porque eu não tinha os recursos necessários. Mas então, Jesus me revelou uma nova perspectiva. Cada uma dessas oportunidades que eu deixei escapar, na verdade, me afastaria da minha verdadeira vocação. O que você enxergava como uma limitação, disse Jesus, era, na realidade, a minha proteção. Eu estava prestes a me deixar levar pela tentação da prosperidade rápida. Foi então que algo profundo foi revelado a mim sobre a guerra espiritual, oferecendo uma nova perspectiva sobre as batalhas financeiras que enfrentamos. Percebi como o inimigo ataca as finanças dos crentes, pois essa é uma das maneiras mais eficazes de desviá-los de seu verdadeiro propósito divino. Jesus explicou que o inimigo tem plena consciência de que, se conseguir manter meus filhos concentrados apenas na sobrevivência, eles terão pouca energia para se dedicarem às tarefas do reino. No entanto, preste atenção ao que ocorre quando meus filhos aprendem a prosperar espiritualmente, mesmo diante da escassez. Ele me apresentou a pessoas de fé que irradiavam alegria, paz e um profundo foco espiritual. Mesmo diante de pressões financeiras intensas, esses indivíduos possuíam uma autoridade espiritual tão impressionante que fazia os demônios tremerem de medo. É por isso que permito que alguns dos meus escolhidos enfrentem longos testes financeiros, disse Jesus. Eles estão aprendendo a ser espiritualmente eficazes, independentemente das circunstâncias que os cercam. Então Jesus compartilhou uma revelação profunda sobre o tempo divino, que trouxe uma clareza surpreendente. Ele me ensinou que o momento de Deus para o progresso financeiro está intimamente conectado à nossa maturidade espiritual e ao cumprimento do propósito divino. Muitos dos meus filhos ainda não estão preparados para o impacto que a abundância financeira pode trazer. Jesus explicou: estou protegendo aqueles que não estão prontos para essa exposição prematura. Assim, testemunhei crentes que receberam bênçãos financeiras exatamente no momento certo, quando estavam prontos para lidar com elas. Quando seus corações se entregaram plenamente ao propósito de Deus, quando seu caráter se fortaleceu e sua base espiritual se tornou inabalável, foi nesse momento que a verdadeira transformação começou. É por isso que, muitas vezes, a liberação financeira pode demorar, explicou Jesus. Estou aguardando que meus filhos alcancem um nível de maturidade espiritual que os prepare para lidar tanto com as bênçãos quanto com as responsabilidades que acompanham a abundância. À medida que meu tempo neste reino sagrado se desenrolava, Jesus me conduziu a uma compreensão mais profunda das verdades que cercam as dificuldades financeiras enfrentadas por seus escolhidos. Venha, disse Jesus, segurando minha mão com ternura. Você tem importantes revelações a trazer de volta. Em seguida, ele me mostrou como Deus utiliza as limitações financeiras para ensinar o verdadeiro contentamento. Uma lição que Paulo descreveu em Filipenses 4, 12 e 13. Eu testemunhei crentes que descobriram sua verdadeira alegria em Cristo, independentemente das circunstâncias ao seu redor. Eram pessoas que podiam, de coração aberto, afirmar que estavam contentes, tanto nos momentos de abundância quanto nas horas de necessidade. Em seu mundo, Jesus fez essa explicação clara. As pessoas frequentemente buscam a felicidade por meio da aquisição, mais dinheiro, mais bens, mais status. No entanto, tenho observado algo diferente em meus filhos, que aprendem a encontrar o contentamento apenas em mim. Diante dos meus olhos, testemunhei indivíduos emanando uma paz sobrenatural, mesmo quando suas contas bancárias estavam vazias. A alegria delas não estava atrelada às circunstâncias externas. Ela brotava de uma conexão profunda com Cristo, uma relação que ia muito além de suas condições financeiras. Essas mulheres descobriram um segredo, como Jesus mesmo disse. Ao encontrarem o contentamento em mim, elas descobriram a verdadeira liberdade. Uma liberdade que nenhuma quantia de dinheiro poderia adquirir. Então, Jesus compartilhou uma revelação profunda sobre o desalinhamento com seu tempo, trazendo luz às minhas próprias batalhas. Ele disse: muitos dos meus filhos não conseguem alcançar avanços financeiros porque ainda não estão sintonizados com o meu calendário divino. Vi crentes abrir portas freneticamente, em uma busca desesperada por conexões,
forçando circunstâncias na esperança de criar oportunidades financeiras. No entanto, enquanto ele se esforçava, Deus estava orquestrando algo muito mais belo, algo que exigia paciência e confiança. Eclesiastes 3:11 nos ensina que Deus faz tudo belo no seu devido tempo. Jesus me recordou que alguns dos meus filhos estão enfrentando dificuldades financeiras. Não porque eu os tenha abandonado, mas porque estão tentando apressar o meu tempo perfeito. Ele me revelou como Deus frequentemente atua nos bastidores, alinhando circunstâncias, pessoas e oportunidades que se encontram exatamente no momento certo, nem um segundo antes, nem um segundo depois. A espera não deve ser vista como um castigo, ressaltou Jesus. Na verdade, é um momento de preparação para uma bênção que chegará no momento certo. Em seguida, ele me conduziu a uma outra verdade fundamental. As dificuldades financeiras, muitas vezes, expõem a forma como administramos os recursos que Deus nos confiou. Alguns dos meus filhos, ele disse, estão enfrentando dificuldades porque não aprenderam a administrar corretamente o que já lhes concedi. São pessoas que no passado receberam bênçãos financeiras, mas acabaram as desperdiçando. Os gastos impulsivos, a falta de planejamento e a ausência de generosidade nos conduziram a dificuldades financeiras. No entanto, encontramos uma profunda sabedoria nas palavras de Jesus em Lucas 16:10. A quem se pode confiar pouco, também se pode confiar muito. Essa lição nos lembra da importância de sermos responsáveis com o que temos, pois a forma como lidamos com pequenas coisas pode refletir nossa capacidade de administrar grandes desafios. Alguns dos meus filhos estão passando por dificuldades financeiras, pois estou ensinando-os a administrar pequenas quantias antes de confiar-lhes uma maior abundância. Assim como Deus utiliza essas fases de escassez, eu também busco ajudá-los a redefinir seus hábitos financeiros, a mudar seus padrões de consumo e a desenvolver a sabedoria essencial para lidar com as bênçãos que virão no futuro. Então, Jesus revelou algo que transformou completamente a minha compreensão. Ele me mostrou crentes cujo chamado os levava a enfrentar períodos de pobreza material. Preste atenção, ele me instruiu. Eu vi homens e mulheres dedicados a ministérios, missões e trabalhos comunitários, envolvidos em tarefas que não ofereciam retorno financeiro imediato. Esses escolhidos frequentemente se perguntam por que lutam enquanto seguem a minha vontade, explicou Jesus. Eles não percebem que seu propósito exige esse período temporário de limitações. Não se trata de uma punição, mas sim de uma preparação para algo muito maior. Observei como esses períodos de restrição financeira estavam impulsionando aqueles crentes a cultivar uma fé inabalável, além de uma criatividade e resiliência extraordinárias. Essas qualidades que surgiam em meio às dificuldades se tornariam fundamentais para suas missões no reino. A pobreza que eles enfrentam não é algo permanente, garantiu-me Jesus. Trata-se de uma preparação intencional para um chamado que demanda uma maturidade espiritual profunda. Uma maturidade que só pode ser moldada no calor das provações. Em seguida, ele me revelou uma verdade essencial sobre as dificuldades financeiras. Elas atuam como um cadinho, um instrumento de refinamento espiritual. Em primeiro lugar, Pedro nos ensina que as provações têm o poder de refinar a fé, tornando-a mais valiosa do que o próprio ouro, como Jesus nos revelou. As dificuldades financeiras, por exemplo, muitas vezes atuam como um fogo que purifica e fortalece essa fé. Diante de mim, testemunhei um fiel enfrentando dificuldades financeiras com uma graça e confiança admiráveis. No reino espiritual, consegui perceber um impacto invisível, mas profundo. Cada desafio financeiro atuava como um fogo purificador, queimando impurezas como o orgulho, a autoconfiança excessiva, o materialismo e a ambição mundana. O que restava era uma fé purificada, de valor inestimável. Jesus enfatizou que esse processo de refinamento não se tratava de um castigo, mas sim de uma preparação para um peso eterno de glória. Era algo muito mais grandioso do que qualquer bênção financeira passageira que eu pudesse oferecer. À medida que nosso tempo juntos se aproximava do fim, Jesus pousou as mãos suavemente sobre meus ombros. Stacy, ele disse com uma voz serena,
Você precisa voltar e compartilhar essas verdades. Senti uma onda de emoção ao ouvir suas palavras, enquanto lágrimas começavam a escorrer pelo meu rosto espiritual. Meus filhos estão sofrendo desnecessariamente, continuou ele, porque não compreendem o propósito por trás de suas dificuldades financeiras. Senhor, sussurrei, será que conseguirei lembrar de tudo com a clareza necessária? Jesus sorriu para mim. Eu estarei aqui para ajudá-lo a recordar cada detalhe no momento exato em que você precisar. Diga ao meu povo que suas dificuldades financeiras não são um castigo, mas sim uma forma de proteção, preparação e purificação para propósitos muito maiores do que eles podem imaginar. Com essas palavras, uma sensação poderosa me envolveu, como se estivesse sendo puxada de volta ao meu corpo físico. A última mensagem que ecoou em meus ouvidos antes do meu retorno foi a voz de Jesus que disse: diga-lhes que não os esqueci. Diga-lhes que a descoberta está a caminho, exatamente no momento certo. Quando despertei na sala de recuperação, as enfermeiras pareciam atordoadas. Segundo os registros médicos, eu havia estado clinicamente morta por 9 minutos e 12 segundos. Os médicos ficaram impressionados com a minha recuperação, considerando-a um verdadeiro milagre, especialmente por não haver sinais de danos cerebrais, algo que eles temiam. No entanto, eu sabia que não se tratava apenas de um feito médico extraordinário. Eu havia recebido uma missão divina: compartilhar a verdade sobre por que os escolhidos de Deus frequentemente enfrentam dificuldades financeiras. Este testemunho não minimiza a dor genuína das dificuldades financeiras. Pelo contrário, ele busca dar a essa dor um sentido divino. Se você está passando por desafios financeiros, mesmo mantendo sua fidelidade, é importante que saiba disso. Deus nunca se esqueceu de você. Ele está trabalhando em sua vida, preparando-o com carinho e protegendo-o com amor. Neste processo, Ele também está purificando seu coração e sua alma, tudo para um propósito que vai além das riquezas passageiras. A sua grande descoberta está a caminho. Não será no seu tempo, mas no tempo dele. E quando ela finalmente chegar, você compreenderá por que toda a espera foi tão importante. Até esse momento, busque seu contentamento em Cristo. Aprenda a administrar com sabedoria o que você já possui. Confie no tempo dele e lembre-se, suas lutas estão moldando tesouros eternos. Aqueles tesouros que os ladrões não conseguem roubar e que a ferrugem não pode corroer. Que este testemunho lhe traga a mesma paz e compreensão que trouxe a mim. Minha situação financeira não se transformou de forma mágica da noite para o dia. Minha perspectiva mudou para sempre. Agora, não encaro mais minhas lutas como um castigo, mas sim como uma preparação para um propósito divino que será revelado no momento perfeito de Deus. Uau, que história incrível! As experiências que vivemos nos permitem enxergar as dificuldades financeiras de uma maneira completamente nova. O que muitas vezes consideramos uma barreira pode, na verdade, ser um cuidado divino, preparando-nos para algo muito maior que está por vir. A Bíblia nos ensina, em Filipenses 4, versículos 12 e 13, que é possível encontrar contentamento em todas as circunstâncias. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Agradeço sinceramente por você ter compartilhado algo tão profundo e pessoal conosco. E a você que nos acompanhou até aqui, que Deus te fortaleça e guie seus passos. Nos encontramos no próximo vídeo.